Olá, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Lembrando que ela vai ficar sempre gravada, né? Nas 3 plataformas, né? Facebook, Instagram e no YouTube também, tá? Nós estamos fazendo um resumo, né? Um estudo, né? Mais breve do livro do Apocalipse, né? Hoje é a parte 4, onde nós estaremos entrando aqui. No estudo passado, na parte 3, nós lemos aqui até a carta de igreja em Esmirna, não é? E hoje a gente vai dar continuidade a partir da carta à igreja em Pérgamo. Lembrando sempre da importância de nós examinarmos as escrituras. E uma coisa muito importante, não é o tanto da Bíblia que a gente conhece que vai nos salvar, ou que vai nos abençoar, mas é o tanto que nós cremos, né? Não adianta conhecer a Bíblia toda se a gente não pratica, se a pessoa não praticar, se eu não praticar a palavra de Deus, né? Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. E eu quero também ressaltar uma coisa aqui antes da gente ir aqui para a carta à igreja de Pérgamo, né? E já quero pedir que você pegue já a sua Bíblia aí nas suas mãos, né? Que você pega ela junto. A Bíblia fala sobre a fé e a esperança, né? Resumidamente, a fé nós precisamos para as promessas do agora, do hoje, para essa vida. Tudo que for para essa vida nós precisamos de fé, inclusive a salvação. A pessoa ela é salva pela fé. E a salvação ela não acontece quando a gente morre, a salvação ela acontece em vida, né? Nós temos que receber a salvação aqui em vida. Então, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, né? E existem promessas que são para o porvir, existem promessas que são para hoje. E todas as promessas que são para essa vida, tudo que nós precisamos, a gente precisa ter fé. E as promessas que são para o porvir, que são para a vida eterna, que nesse estudo aqui, a gente vai ver muita promessa, nós precisamos ter esperança, né? A esperança é guardar firme no coração aquilo que está preparado para nós no porvir. Então, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente precisa sempre entender isso. Que existem palavras que vão produzindo a gente fé e palavras que vão produzindo a gente esperança. O que deixa muita gente, às vezes, triste com Deus, chateada, desanimada, é que promessas na Bíblia que ela teria que colocar fé, ela coloca esperança. Ou promessas na Bíblia que ela teria que colocar esperança, ela acaba colocando fé. Ou seja, há coisas na Bíblia que Deus prometeu só no porvir, não é para hoje. Aí a pessoa coloca fé, ou seja, ela fica lutando pensando que é para hoje. Muita gente desanima e naufraga na fé por causa disso, porque não tem essa compreensão. E tem muitas promessas que Deus ele prometeu pra gente que é para agora. E muita gente pensa que é para depois. Exemplo, ó, uma coisa básica. Muita gente fala assim, é só no céu que a gente vai ter paz. É só no céu que a gente vai ter alegria. É só no céu que... Não. É aqui também. É aqui também. É aqui, é para essa terra que não é só no céu não. A gente precisa ter paz aqui. A gente precisa ter uma vida nova aqui embaixo também nessa terra, né? Então, mais para frente, eu vou falar isso provavelmente quando eu começar aqui no capítulo 4 de Apocalipse, e aí a gente vai explanar um pouco mais a respeito de fé e de esperança, tá? Mas analisa isso. Todo cristão precisa comer do fruto das duas, da fé e da esperança. E aí, pra gente comer desse fruto, eu vejo a fé e a esperança como duas árvores, né? A gente precisa ter duas árvores, fé e da esperança. Na Bíblia tem semente de fé e tem semente de esperança. Agora, Deus é quem dá semente ao que semeia, né? Como está escrito na palavra. Então, você tem que pegar a semente de fé, você tem que plantar no seu coração. Você tem que pegar a semente de esperança, você também tem que plantar no seu coração. Plantar, regar com oração, regar com paciência, regar com perseverança, né? E quando você rega essas árvores, pegando essas sementes, elas vão crescer e você vai comendo o fruto das duas. Agora, imagina você uma pessoa que só tem fé. Ela só tem fé, quer dizer, ela só acredita em Deus em agora. Tem uma palavra, eu não vou ficar abrindo tudo não, mas tem uma palavra que acho que o apóstolo Paulo ele diz assim: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Depois você pode jogar aí na internet, aí vai aparecer para você onde está escrito.
Mas se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida aqui, a gente vai ser os mais miseráveis de todos os homens. Então a gente tem que entender isso. A gente não pode esperar em Cristo somente nessa vida. O principal é no porvir, né? Então uma pessoa que só tem fé, eu costumo sempre explicar isso na igreja. Quando a nossa fé ela é bombardeada, o que ajuda a nossa fé? A nossa esperança. Eu tenho muito esse costume de fazer isso. Às vezes eu gosto de sair na varanda, no quintal, né? Dependendo de onde a gente mora. Eu gosto de sair para fora de casa assim à noite, de madrugada, e eu fico olhando para o céu. Eu fico olhando para o céu, às vezes eu estou no monte, eu fico olhando para o céu, eu só fico ali alimentando a minha esperança. Das ruas de ouro, mar de cristal, galardão, conhecer Jesus, a esperança de conhecer, a certeza de conhecer o rei Davi, Salomão, tudo, a eternidade, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui mais pra frente no estudo, tá? Então eu faço muito isso, eu fico alimentando minha esperança. Quando a minha fé tá meio derrubada, eu gosto de alimentar muito a minha esperança, porque a esperança vem e ela socorre a fé, ela socorre. Porque a esperança, ela fortalece a fé, a esperança, ela levanta a fé, ela ajuda a fé. É a esperança que não deixa a fé ser destruída. Porque a esperança faz você se apegar naquilo que Deus prometeu para depois. Aí é onde vem a força verdadeira. E a fé, ela é socorrida, né? Agora imagina você uma pessoa que não tem esperança, ela só tem fé. E a fé de todo mundo fica bombardeada, viu? Aí chega uma hora que a pessoa fala não acredita mais em nada, ela se corrompe, ela se destrói. Ela se suja, ela se entrega ao mundão, ao pecado, tudo quanto é tipo de perversão. Por quê? Porque ela não tem esperança. É a esperança que vai santificar a nossa fé, que vai tornar a nossa fé santa, para que a gente não se corrompa, para que a gente não abandone tudo. E tem tanta promessa na Bíblia. A gente vai falar aqui no livro de Apocalipse, a gente vai falar sobre o milênio, os 1000 anos que Jesus vai morar aqui nessa terra, aqui numa terra transformada. A gente vai falar sobre os tempos eternos. A gente vai falar sobre um monte de promessa que é só para esperança, só para esperança. Então você, como um cristão, você tem que ter duas árvores, fé e esperança, para você comer do fruto das duas. Se você não tiver só uma árvore de fé, você precisa plantar, ir para a Bíblia só para alimentar a sua esperança, só você pensando no porvir, tudo quanto é palavra que tem para depois dessa terra aqui. Agora, se você ainda não tem, aí se você não tiver essa árvore da esperança, você pode ter certeza que a sua fé ela vai ser bombardeada, e como ela já foi várias vezes, tá? Então, guarda isso brevemente, né? Quando a gente chegar no capítulo 4, a gente vai ver isso mais a fundo, tá? Então, vamos continuar aqui, Apocalipse capítulo 4, capítulo 2, né? Hoje é a parte 4 do nosso estudo, vai lá no versículo 12, né? Apocalipse 2, verso 12. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo escreveu uma carta à igreja de Pérgamo, né? O versículo 12 diz assim, ó: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que nós já vimos que é a palavra de Deus. Verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Vamos ler por partes aqui, vamos voltar para o começo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde ficava a igreja de Pérgamo, havia um trono, havia um monumento, melhor dizendo, em forma de trono, que era consagrado ao deus chamado Zeus, né, o falso deus, um principado que dominava aquela região. E ali havia um monumento dedicado àquele Zeus. E esse monumento era em forma de um trono. E o Senhor Jesus fala que ali estava o trono de Satanás. Ali era o centro de toda a resistência satânica contra a igreja de Cristo. O centro de toda a resistência. Aquilo que eu falei para você, pastor, onde ficava Pérgamo? Eu não vou entrar nesses pormenores com você, mas compra uma boa Bíblia de estudo. Ou uma ou duas. Existem mais de 30 tipos de Bíblia de estudo, mais de 30. Então compra uma, duas Bíblias de estudo, vai comprando, né? E cada Bíblia de estudo vai te dar pano de fundo, vai te mostrar o que acontecia na época, vai te mostrar onde ficavam as igrejas, vai te mostrar o que significava o nome das igrejas, né? Que eu não vou estar adentrando nisso com você. Mas ali Jesus Cristo falou, vocês estão no lugar onde fica o trono de Satanás, quer dizer, o centro da resistência satânica à igreja de Cristo. Trono do diabo, uma guerra espiritual, né?
Após esse estudo do Apocalipse aqui, se Deus quiser, a gente vai fazer um estudo do Espírito Santo e, por último, um estudo de batalha espiritual, né? E ali ficava o trono de Satanás, o centro da resistência, né? Versículo 13 ainda. Aí Jesus falou para eles: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Olha isso. Aquele povo da igreja, eles conservavam o nome de Jesus. Eles não negaram a fé de Jesus. Olha isso. Gente, uma coisa é ter a fé semelhante à fé da sua mãe, do seu pai, a fé do pastor, do padre, seja quem for. Agora, outra coisa muito diferente é ter a fé de Jesus. Isso daí é incomparável. A maioria das pessoas, elas têm fé, ou elas têm uma fé porque a mãe ou o pai passaram, porque um passou, porque viu o exemplo de fé de alguém. Agora, Jesus foi bem claro: vocês não negaram a minha fé. Ali era um povo que seguiam a fé do Senhor Jesus, unicamente baseada na palavra, em mais nada. Acho que foi no estudo passado, né, na parte 3, que a gente falou sobre os crentes de Bereia, né? Eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, né? Nós falamos sobre isso. E Jesus falou que esse povo não negava a fé, não negava o nome dele. Negar o nome dele era ter a fé como ele teve quando ele andou aqui na terra. Um povo batalhador, um povo de guerra, um povo que não deixava com que o trono de Satanás esmagasse eles, mas eles guerreavam espiritualmente, né? Aí diz ainda no verso 13: não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha isso. A igreja de Pérgamo, ela tinha 40 anos de existência quando o Senhor Jesus escreveu essa carta aqui para eles. E se você comprar uma boa Bíblia de estudo, vai explicar para você que a tradição, ela ensina que esse Antipas aqui, ele foi morto, queimado vivo, né? Dentro de um touro de metal. Naquela época eles tinham esse costume, eles construíam um touro de metal bem grande, colocava a pessoa lá dentro e colocava uma fogueira embaixo. Imagina isso. Um touro de metal, a pessoa aqui dentro, e aquela fogueira queimando ele, queimando aos poucos ali. E ali eles colocavam um funil, né? Como se fosse uma trombeta bem longa, para que os gritos daquela pessoa lá dentro saíssem bem forte do lado de fora. E o Senhor Jesus, ele faz uma menção a esse homem chamado Antipas, a fiel testemunha. Ele foi morto dessa forma aqui na igreja de Pérgamo, porque ele não negou a fé dele. Olha como eram os tempos da igreja primitiva, né? Os tempos desse povo. Por isso que o Senhor Jesus faz uma situação e chama ele, ó, Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha isso. Testemunha, né, de tantas pessoas serem mortas por causa do nome de Jesus. Essa palavra mártir, né, ela se firmou, né, um mártir. Tanto morrer por causa da fé, por causa da crença, por causa daquilo que acreditava, né? E essa palavra só ficou mesmo na história por causa dos cristãos. Muitas pessoas já morreram por causa da fé delas, mas nunca nenhum povo, nenhum grupo morreu tanto em sequência e até hoje como os cristãos morrem por sua fé. Por isso a palavra mártir ficou na história. Então, versículo 14, ó. Aí Jesus fala: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Gente, Balaque, você encontra ele lá em Números, né, no capítulo 25 em diante, você vai encontrar sobre Balaque. Balaque, ele era um homem que ele colocava tropeços para o povo de Israel. Ele ensinava aquelas pessoas a se contaminarem, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos que Deus havia condenado, a praticarem a prostituição espiritual, acreditar em vários deuses, né? Lembrando que a religião cristã é a religião monoteísta, né? Quer dizer, um só Deus, né? Existem as religiões politeístas, né? Que são vários deuses, falsos deuses, né? E ali naquele povo, Jesus falou para eles: eu tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha isso. Dentro da igreja de Pérgamo haviam pessoas assim. A Bíblia chama essas pessoas, lá em Timóteo, se eu não me engano, de pessoas irreverentes, que não têm reverência,
que sustentava a doutrina de Balaão, que colocava tropeço na vida do povo de Deus. Aquelas pessoas que sempre tem uma palavra, acho que está lá em Cantares, que fala assim, ó, apanhai-me as raposinhas. As raposinhas é quem fazem mal à vinha, né? Aquelas pessoas licenciosas. A doutrina de Balaão também, ela se fundamentava numa coisa muito importante. A doutrina de Balaão se baseava nisso. Você pode fazer o que você quiser com seu corpo, que isso não afeta a tua alma, a tua vida espiritual. Assim era a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaque. E tinham pessoas assim. Pessoas que ensinavam que eles podiam fazer o que quisessem com o corpo deles, que isso aí não afetava a vida espiritual. Isso é uma doutrina maldita, não é? Sem a graça de Deus, quer dizer, desgraçada. É aquela conversa, né? Ah, Deus só quer o meu coração. Não, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. O seu corpo é uma semente. A Bíblia fala sobre isso, que o nosso corpo é uma semente, né? O nosso corpo é um templo. O nosso corpo é várias coisas para Deus, né? Então a doutrina de Balaão é isso, é praticar prostituição, é corromper, é fazer o que quiser com o seu corpo. Ah, no final das contas, Deus perdoa. Ah, Deus sabe do coração, não é assim? E é assim, por coisas semelhantes, assim a doutrina de Balaão. Só que esse mesmo principado aqui, que agia dessa forma, prostituindo pessoas dentro da igreja, pessoas que se tornavam sem vergonhas, depois não tinha vergonha mais de nada. E do mesmo jeito é hoje, tá? Da mesma forma tem pessoas assim, que criticam, que são contra a santidade, que são contra a retidão, que são contra tudo isso. E vem com aquela conversa, só Jesus foi perfeito, só ele foi bom. Não. A gente tem que buscar a nossa comunhão com Deus, né? E tomar muito cuidado com isso. Ninguém é perfeito no sentido pleno dessa palavra. Todo mundo erra, todo mundo peca. Mas a gente não pode se acostumar. Ah, eu sou carnal, sou homem, então eu tô cheio de defeito, é assim mesmo. Não, de jeito nenhum. A gente deve buscar sempre, constantemente, né, o aprimoramento, o aperfeiçoamento da nossa vida com Deus. Então, versículo 15. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, né, que nós vimos isso aqui na primeira igreja. Nicolaítas eram os discípulos de Nicolau, né? Você encontra Nicolau, era um presbítero da igreja, você encontra ele lá em Atos, no capítulo 6. Ele foi consagrado a presbítero da igreja, mas ele apostatou da fé verdadeira, ele se corrompeu. E esses nicolaítas aqui era tanto uma prostituição espiritual, como também uma prostituição sexual, uma prostituição carnal. Os historiadores da época, eles diziam, se você comprar uma Bíblia de estudo, vai explicar isso para você. Os historiadores da época falavam assim, que os nicolaítas, eles se prostituíam, eles se davam ao sexo como cabritos, fala bem assim. Uma prostituição, uma sujeira, uma devassidão terrível. Ele era um presbítero da igreja, desviou, apostatou da fé e entrou num mundo de corrupção. E hoje não está diferente, mas de jeito nenhum, né? Então tinham pessoas dessa forma. Lembrando, gente, ali estava o trono de Satanás, onde Satanás habita, como Jesus falou. Gente, o diabo, ele sempre vai querer influenciar a carne. Sempre vai querer. Inflamar a carne nos seus prazeres, na sua licenciosidade. E o pecado, no começo, ele é prazeroso, seja ele qual for. O pecado, ele é prazeroso. O que é ruim do pecado? A consequência do pecado. O salário dele, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando uma pessoa, ela comete um pecado, seja ele qual for, ela sente um prazer, seja qual for. Matar alguém, mentir, enganar, cobiçar, fazer qualquer tipo de pecado. No começo, a pessoa sente um prazer. No início, o pecado ele é prazeroso e o pecado ele tem um efeito anestésico. Ou seja, a pessoa sente um prazer e na hora ela não sente dor nenhuma. Só que a anestesia do pecado ela passa e depois a pessoa começa a sentir dores horríveis na alma e no espírito dela em todos os sentidos, tá? Porque ela recebe a morte espiritual nela, a condenação na alma dela. Aí o que o ser humano tem que fazer novamente? Ele vai pecar novamente. E mais. Por quê? Porque o pecado é anestésico, lembra? Eu costumo comparar na igreja que a pessoa que vive em pecado é igual um usuário em droga. A pessoa que ela usa droga no começo, ela tem um tempo de brisa bem grande, né? Que ela sente um prazer. Aí passa a brisa dela, ela tem que usar de novo para ter outro prazer. Só que daqui a pouco aquele prazer do pecado é igual a droga, vai ficando mais curto. E a pessoa tem que usar numa dose maior da droga, maior, para ela poder sentir um prazer que ela sentia lá no começo. Aí onde chega a overdose, aí onde a pessoa vai usar outras drogas piores ainda, porque aquela lá não dá mais o efeito.
nela. Aí onde a pessoa morre de overdose, ou ela vai usando cada vez mais droga, mais e mais e mais, num espaço mais curto de tempo, porque ela não sente mais o prazer que ela tinha, agora é só perturbação e sofrimento que ela sente. E assim é o pecado. O pecado, ele tem o seu prazer, mas a consequência dele é a morte. E só que esse prazer vai diminuindo, vai ficando cada vez mais curto. Aí a pessoa vai ter que aí ela começa a sentir perturbação, ódio, ira, raiva, tudo com depressão, tudo quanto é coisa ruim do pecado que vem. Aí a pessoa tem que pecar de novo, aí ela vai sentir um prazerzinho de novo, ela tem uma aliviadinha, aí daqui a pouco vem o peso da morte de novo nela, aí ela peca de novo. Só que essa anestesia do pecado, ela também vai ficando cada vez mais curta, tá? Cada vez chega uma hora que, por mais que a pessoa peque, ela não sente mais prazer nenhum, porque ela cauteriza a mente dela, e a Bíblia fala sobre isso, a pessoa não sente mais nada, nada, nada. Ela fica totalmente cauterizada, totalmente destruída, né? Se o pecado, eu costumo dizer assim, se o pecado doesse na hora, ninguém pecaria. O negócio do pecado, o pecado dói depois. Ontem mesmo, ó, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não sei se dá pra você ver aqui, ó. Isso aqui foi uma queimadura. Aqui, ó. Isso aqui foi uma queimadura que eu fiz ontem. Ontem eu tava esquentando um pão numa frigideira, aí eu sei lá o que eu fui fazer, eu fui pegar com a mão, só sei que eu bati a frigideira aqui. Do que eu bati, na hora eu puxei o braço pra cá, coloquei a frigideira no fogão. Na hora, ó a queimadura que fez aqui, ó. Na hora. Queimou, mas que doeu, que ficou ardendo depois, ontem um tempão ainda ardendo isso aqui. Por que eu tirei na hora? Encostou, eu já tirei na hora. Porque doeu na hora. Então ninguém queima nada e fica ali, tá queimando, acho que eu vou tirar o braço. Não, a pessoa tira na hora, porque dói na hora. O pecado não dói na hora, o pecado dói depois. Na hora, o prazer o pecado dá um tipo de prazer, mas a dor dele vem depois. E vem acumulando tudo, tá? Imagina você com a sua canela, imagina você tomar um monte de golpe de foice na sua canela, golpe de facão na sua canela, imagina. Só que você tá totalmente anestesiado, né? Vamos supor que tem alguma anestesia que não deixa você sentir nada. Só que imagina isso, você tá cheio de golpe de facão usada na sua canela, você não tá sentindo nada, mas quando passar aquela anestesia, imagina a dor infernal que você não vai sentir. Então assim é o pecado. O pecado ele dói depois, na hora ele dá prazer. Por isso que nós, seres humanos, a gente comete pecado, a gente peca. E quando a pessoa ela compreende isso, ela passa a se santificar, aí ela vai matando a carne dela. Matando a carne quer dizer, não, eu não vou mais ter aquele prazer, eu vou matar essa carne. Prazer seja qual for, tá? Pessoa que ela tem ódio, que ela tem raiva, aquilo ali é um certo prazer. Aí a pessoa fala, eu não vou mais ficar com raiva, eu não vou mais deixar o ódio me dominar, eu não vou. Aí a pessoa vai se santificando com a leitura da Bíblia, com a prática, e vai matando a carne dela, matando o eu dela. Assim como o Senhor Jesus fala que a palavra dele é uma espada de dois gumes, eu costumo dizer o seguinte para a pessoa, imagina você enfiando uma espada em você, ó. Imagina você enfiando uma espada em você. Como que não vai doer você enfiando uma espada em você? Você me matando, você pega uma espada e começa a enfiar em você, na sua barriga, a dor que você não vai sentir. Assim é quando a gente vai matar a nossa natureza. A gente tem que pegar a palavra, que é uma espada, e a gente tem que enfiá-la em nós. Só que isso vai doer. Praticar, matar a velha criatura é enfiar a palavra em você, é pegar a palavra como uma espada que vai contrariar a tua carne e você vai enfiar ela em você, matar o seu eu, a sua carne, a sua natureza humana pecaminosa que vai te levar para o inferno. E para você ter uma nova criatura, tem que matar a velha criatura. E para isso você tem que entender que a palavra é uma espada, eu vou obedecer, não importa o que eu sinto, eu vou obedecer. Então isso é matar a velha criatura. Então esses nicolaítas, Nicolau, ele era um presbítero, abandonou a fé, ele se entregou, e no meio da igreja de Pérgamo tinham pessoas dessa forma, tá? Então, gente, ó, não fica com um prazer momentâneo do pecado, não. Você tem que preferir o prazer espiritual. Mas pra você ter o prazer espiritual, tem que matar a velha criatura, tem que negar, né? Lembra sempre disso, tá? Versículo 16, ó, Apocalipse 2,16. Aí Jesus fala assim para a igreja, ó, portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha que coisa terrível. Dentro da igreja haviam pessoas dessa forma, como doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. E a carta foi escrita para o anjo leu para a igreja,
todo mundo estava lá. E esse povo que seguia essas doutrinas aqui pecaminosas, Jesus falou para eles aqui, ó. Falou para eles. Portanto, verso 16, portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha que, gente, que coisa terrível. O próprio Senhor Jesus falando, eu sempre falo isso, gente. A gente tem que saber quem é Jesus, viu? Você tem que conhecer quem é Jesus. Ah, pastor, ele é bonzinho, ele sempre vai estar de braço aberto para mim, não importa o que eu faça, sai fora disso. Isso é doutrina dos nicolaítas, viu? Cuidado. Ah, ele sempre vai estar de... O mesmo principado aqui que entrou na mente desse Nicolau aqui e perverteu um monte de gente, esse principado tá até hoje aí, ó. Tá até hoje aí. Querendo que a pessoa, ele é bonzinho, ele me suporta do jeito que eu sou, ele sempre vai estar de braço aberto. Mentira. Sempre vai estar de braço aberto para quem vive em pecado. Mentira. Isso é uma grande mentira. Isso faz parte da doutrina de Balaão e dos nicolaítas aqui. Jesus Cristo falou, se vocês não se arrependerem, eu virei a vocês e vou pelejar, como ele diz aqui no verso 16, e pelejarei com a espada, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha isso, contra eles eu vou pelejar com a espada da minha boca, com a minha palavra. A palavra vai começar a pelejar, pelejou contra eles, com quem nos arrependeu. Isso até hoje, tá? Então a própria palavra faz guerra contra aqueles que não se arrependem. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Você tem que saber quem é Jesus, tem que entender quem é Ele. Quem vive em pecado e não se arrepende, a própria palavra começa a fazer guerra contra aquela pessoa. Hein? Aí eu pergunto, quem é que pode resistir isso, gente? Se a própria palavra que era para santificar, que era para lavar, começa a fazer guerra contra a pessoa. A própria palavra. A pessoa ouve a palavra, ela fica destruída, ela fica mais perturbada, ela fica mais atormentada, porque a palavra está guerreando contra ela, porque ela não se arrepende. Ela não muda, né? Agora, verso 17, Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos... ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Já falamos a esse respeito, os ouvidos espirituais, né? Que são 3 vozes que falam com o homem. A voz do próprio homem, natureza carnal, que também são sentimentos. A voz do inferno, a voz demoníaca que fala com o homem. E a voz do Espírito Santo que fala com o homem. Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Para uma pessoa ter ouvidos espirituais, ela tem que matar as 2 primeiras vozes. Ela tem que matar a voz da sua natureza, o seu eu, o seu sentimento, tem que matar tudo, sua carne pecaminosa, manhosa, e ela tem que repreender toda influência maligna da mente dela, porque todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando ela mata essas 2 vozes, aí ela passa a ter ouvidos espirituais, e aí ela tem que se consagrar, tá? A palavra consagrar significa dedicar. Aí a pessoa tem que se consagrar para ouvir a voz do Espírito Santo, jejum, oração e perseverança na palavra. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, já vimos isso, dar-lhe-ei do maná escondido, né? O verdadeiro pão espiritual, o maná escondido, assim como Deus deu maná para aquele povo no deserto. Esse maná escondido é o Senhor Jesus, é o pão vivo, né, que desceu do céu. Que eu acho que eu expliquei isso aqui na parte 1, né? O pão vivo, o pão que é feito da raiz, né? É aquele pão que é dado para a mulher depois que ela tinha acabado de ter o bebê, para a pessoa doente e para o soldado que ia e voltava da guerra. É um pão mais forte. Né? Darei do maná escondido, verso 17. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Gente, isso aqui é muito profundo, muito profundo. Jesus Cristo falou aqui, ao vencedor eu dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e nela escrita um novo nome, ao qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Gente, ao vencedor, aquele que vencer, aquele que vai entrar no reino de Deus, ele vai receber uma pedra branca. E nela vai estar escrito um novo nome. Igreja, se você pegar uma boa Bíblia de estudo, vai explicar assim para você, ó. Naquela época haviam jogos, e no final dos jogos havia a festa dos vencedores. E era onde a pessoa recebia troféu, recebia premiação, e onde festejavam, mas só entravam lá os vencedores.
E vamos supor, a pessoa competia numa modalidade e ela vencia, atletismo, seja o que for lá naquela época. Aí a pessoa vencia lá da modalidade, era o campeão, ganhava uma coroa, né, de louros, tudo, troféu. E havia uma festa dos vencedores no final, né? Uma festa maravilhosa. Só que para a pessoa entrar naquela festa, ela precisava ter um convite. E com escrito um nome lá que ninguém sabia, a não ser aquela pessoa que o recebia. E naquela época dos jogos, a pessoa recebia uma pedrinha branca. E naquela pedrinha branca estava escrito um nome que ninguém sabia, só aquela pessoa e a entrada lá da festa dos vencedores. Por isso que é importante você comprar uma boa Bíblia de estudo, que vai explicar para você o pano de fundo. Ou seja, porque Jesus Cristo falou aqui conforme o povo vivia naquela época, né? Então, quando há 2000 anos atrás, e mais do que isso, porque sempre, né, durante muitos milênios atrás já haviam jogos, né? Então, naquela época funcionava dessa forma. Então, o povo estava habituado com esse tipo de linguagem. O povo sabia. A gente, eu e você, a gente é gentil, né? Nós estamos aqui ouvindo, nós somos brasileiros, ou sei lá quais são a nacionalidade. Se você não é israelita, você é um gentil. E mesmo assim já passou também mais de 2000 anos. E esse processo aqui ficou para trás. Mas naquela época era assim, festa dos vencedores, uma pedrinha branca. Aí o vencedor recebia, chegava com aquela pedra branca e ele entrava na festa dos vencedores. Então quando o Senhor Jesus ele falou isso aqui, o povo da época entendeu, compreendeu que para entrar no reino dos céus tinha que ser um vencedor, tinha que se dominar em todas as coisas, né? E pedrinha branca, aliás, novo nome, também representa uma nova história. Nova história. No reino dos céus nós entraremos lá com um nome novo. Por quê? Porque ali vai acontecer uma nova história que vai ser eterna. Nós estamos aqui nesse período aqui de hoje aqui. Esse período aqui ele é passageiro. A gente vai viver alguns anos aqui nessa terra. E para essa vida aqui nós recebemos um nome. Às vezes o ser humano recebe um nome antes mesmo de nascer, né? O bebê tá lá, ficou sabendo que engravidou 1 mês, 2, 3 meses, o que for. Ah, já tem um nome já aquele bebê. Por quê? Porque ali é uma história que vai começar. Então, como é uma história que vai começar, toda história precisa de um nome, né? Assim foi como Deus fez o homem, fez a mulher, disse para Adão, né? Dar nome ali para todos os animais, porque dar nome também sobre algo significa que você tem um poder sobre aquilo. Quando Deus falou para Adão dar um nome para os animais, depois Deus falou para ele, domine sobre todos os animais e domine sobre tudo. Tudo que você dá um nome, você tem poder sobre aquilo. Tudo, tudo, tudo. E isso aqui é algo muito profundo falar a esse respeito, né? Novo nome é uma nova história. A gente na igreja, eu costumo fazer esse propósito de oração na igreja na quinta-feira da família. Eu entrego para as pessoas uma pedra branca. E aquela pedra branca, eu falo para as pessoas que vai representar uma pessoa da família dela, que ela vai orar aquela semana inteira. Para quê? Para que Deus dê um novo nome para o familiar dela. Um novo nome é uma nova história. Novo nome significa uma nova condição. Aí eu dou exemplo para a pessoa, assim, ó, quando a pessoa é viciada em álcool, aí eu pergunto se a pessoa não perde o nome dela, ela fala, perde. Aí é um exemplo, tá? O João, ele é viciado em álcool, aí ele não perde o nome, perde. Eu pergunto pro povo, como que é o nome? Aí a pessoa começa a falar, bebum, cachaceiro, pé de cana, manguaça, pudim de pinga, cirrose, pé inchado, não sei se eu falei isso já. Ou seja, a pessoa recebe um monte de nome. Por quê? Porque ele perdeu o nome dele. Agora ninguém mais chama ele de João, vai chamar ele pela condição que ele vive agora. Então a pessoa lá perde o nome dela. Então, assim, em todos os sentidos, em qualquer área que a pessoa fique escrava do mal, ela perde o nome dela. Ficou escravo, perdeu o nome. Ó o doente, ó o mentiroso, ó o ladrão, ó o doido, ó, aí dá nome pejorativo, né, para quem tem uma vida sexual desandada, né, uma vida promíscua, né. Aí, né, recebe um monte de nome, ou seja, a pessoa virou escrava do mal e todo aquele que é escravo, ele perde o nome dele, ele perde. Quando eu falo pro povo pra gente orar para Deus dar um novo nome para aquela pessoa, é para Deus dar uma nova história para aquela pessoa. Aí ela passa, um nome não é nome João, José e Maria, não. Nome é nome de condição. Aí eu digo pro povo, um dos nomes que Deus nos dá, santo. Santo quer dizer separado para ele, né? Santo é um nome. Amigo também é um nome, é uma condição que Deus dá pra gente. Servo também é um nome. Fiel também é um nome, é uma condição que Deus dá.
Soldado de Cristo também é um nome. Tem uma palavra na Bíblia que fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, também é um nome. Nação Santa, também é um nome, né? Então existem vários nomes que são condições que Deus nos dá. Então mudar o nome é mudar a história da vida da pessoa. É a pessoa entender. Aí por isso que é importante também você ir na Bíblia, você ver o que Deus fala de você. Forte também é um nome. Forte é uma condição que Deus nos dá. Então o contrário de forte é o que? Fraco. Quando a pessoa é escrava, ela recebe um nome que Satanás dá para ela. Ela vira escrava. Então ela recebe todo tipo de nome, ou seja, o inferno sujeita as pessoas à escravidão. E ali ela recebe vários nomes. O que é viciado em álcool recebe vários nomes. O que é viciado em toxina, droga, recebe vários nomes. E por aí vai. Né? Dependendo de como a pessoa vive, a escravidão que ela vive, ela recebe o nome de acordo com a condição com que ela vive. E o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Nos libertar. E para isso ele nos dá vários e vários nomes, tá? É super importante você estudar isso dentro da Bíblia. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui que ao vencedor ele vai dar uma pedrinha branca e nela escrita um novo nome, ao qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Novo nome é nova história. Quando a pessoa aceita Jesus aqui em vida, ela já recebe vários novos nomes e aqui começa uma nova história. Tá? Então é super importante você pesquisar na Bíblia tudo que Deus fala que você é em Cristo. Tudo. Tudo que Deus fala que você é, você tem que assumir. Você tem que assumir. A própria palavra não diz, diga ao fraco, sou forte. Até o fraco ele tem que dizer que em Cristo ele é forte. Não importa o que ele sente. Então você recebe vários nomes. Ó. A escravidão, talvez a mais recente a terminar, foi a dos brancos sobre os negros. E uma das causas que os negros eram colocados em cárcere, no tronco, eram queimados lá, mutilados, tudo mais, sabe por quê? Porque eles não aceitavam os novos nomes que eles tinham recebido. Você tem que entender isso. Quando um povo escravizava outro povo, né, tirava aquela pessoa do país dela, do local dela, levava ela para um novo ambiente, onde ela ia viver e morrer ali. Só que para dominar aquela pessoa, arrancava-se o nome dela de livre. Ou seja, a pessoa se chamava Paulo, Ele era Paulo quando ele era livre. Aí ele foi escravizado lá no país dele, foi levado lá para o outro lado do continente, ele foi colocado lá para trabalhar de escravo. Só que agora ele não ia mais se chamar de Paulo, agora iam colocar o nome dele, o exemplo, o nome de José, vamos colocar assim. Só que agora ele não ia aceitar aquele nome, ele não aceitava. Então ele era torturado, um monte de coisa até ele aceitar, porque era arrancado dele esse nome de livre e agora era colocado para ele o nome de escravo. E para isso era feito todo um processo para arrancar da mente dele, da vida dele, toda a memória que ele tinha de livre, de prazer que ele tinha da vida. Agora ele ia ter uma vida de escravo, por isso que ele tinha que receber um novo nome. Você quer ver, ó? Abre aí, deixa marcado aí que a gente vai voltar já. Abre aí no livro de Daniel. Tem vários exemplos na Bíblia, tá? Abre aí no livro de Daniel, acho que no capítulo 1. Se você, ó, mais uma coisa, tá? Se você tá assistindo ao vivo, fica tranquilo, depois você assiste novamente, aí você vê tudo com calma, tá? Abre aí no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, ele era um jovem, novo. Ele viu o rei da Babilônia invadir Israel, porque Israel tinha se afastado de Deus. Então Deus trouxe o rei Nabucodonosor para poder trazer juízo contra Israel. E Daniel e mais de 70 mil pessoas na primeira leva foram levados escravos para a Babilônia, né? Daniel, ele foi levado escravo, mas não para trabalhar, levando chicotado nas costas. Ele foi separado para ele ser um eunuco do rei, né? Para trabalhar na casa do rei, para ter uma vida super confortável, né? Se você ler o livro de Daniel, você vai ver isso. Mas ele também não aceitou essa vida, né? Agora, não vou me atentar nisso com você. Quero que você atente numa coisa aqui, ó. Daniel, capítulo 1. Aqui no versículo... vamos ler o versículo 3, vai. Daniel capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos:
que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A gente não vai ainda entrar nisso agora. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a sua ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, se você ler tudo aqui, o rei da Babilônia invadiu Israel, matou milhares de pessoas e levou 70 mil escravos. E Daniel era um jovem, tá? Não tinha mais de 17 anos ali. 15, 17 anos. Ele foi levado escravo para a Babilônia, e o rei mandou o chefe dos seus eunucos, o nome dele era Aspenaz, mandou separar alguns jovens com essas características aqui, né? Para que durante 3 anos eles comessem da comida do rei, fossem tratados de uma maneira assim maravilhosa, não podia ter nenhuma marca, nenhuma marca ruim neles, né? Jovens de boa aparência, tinham que ser super estudados, inteligentes, tudo mais, né? Que a gente não vai entrar nisso com você hoje. Aí, versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abed-nego. Olha isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias receberam outros nomes. É que eu não me preparei para falar isso, que eu, né, essa inspiração me veio agora, mas se você jogar no Google aí, o que significa o nome de Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias? Cada um desses nomes aqui exaltava o Deus de Israel. Se eu não me engano, Daniel significa Deus é o meu Senhor. Ananias, se eu não me engano, é o Senhor e a minha justiça. O outro é ninguém é como Deus, né? Ou seja, se você jogar aí, você vai ver o significado dos nomes deles. Cada um dos nomes deles exaltava o Deus de Israel de algum jeito. Cada um. Acho que Daniel era Deus é o meu Senhor, é Deus é a minha justiça, né? Que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas cada nome deles exaltava o Deus de Israel. Só que agora, cada um desses nomes que eles receberam aqui, Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, o de Meseque, e Azarias, o de Abed-nego. Cada um desses nomes aqui exaltavam a um Deus, um falso Deus da Babilônia, um demônio, um principado que agia na Babilônia. Então foi tirado de Daniel e dos amigos dele os nomes que glorificavam o Deus de Israel e foi colocado nomes que exaltavam os deuses da Babilônia. Ou seja, eles foram levados escravos, foi arrancado o nome de livre deles e colocado nomes de escravo, significando a nova condição de vida que eles teriam dali em diante. Tá? Isso resumidamente aqui, tá bom? Mas eles não aceitaram, eles não mudaram a conduta deles. Eles continuaram exaltando, firmes, exaltando ao Deus de Israel. E Deus honrou esses homens. Deus honrou. Jogado na cova dos leões e não aconteceu nada. Jogado na fornalha de fogo também, os amigos dele também não aconteceu nada. E Deus honrou eles poderosamente. Porque mudaram o nome deles, mas não mudaram o que estava dentro do coração deles. Não mudaram a essência deles. Então, e isso aconteceu várias vezes. O próprio Jacó. Você encontra na Bíblia em Gênesis que Jacó ele teve uma vida de sofrimento, foi enganado, enrolado, a vida dele ia para trás, um monte de coisa. A vida dele só mudou quando ele lutou com um anjo, quando ele lutou contra um anjo com a força de Deus. Aí chegou o momento da luta entre Jacó e o anjo, que estava rompendo o dia. Aí, depois de toda aquela luta, o anjo perguntou para ele: como te chamas? Ele falou: Jacó. Aí o anjo falou para ele bem assim: a partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, a partir daquele momento, a vida de Jacó ela foi transformada, porque o nome dele foi mudado. O nome de Jacó significa, né, aquele que agarra, e também aquele que engana, né? E ele carregava esse nome, ali havia uma vida, ele tinha a bênção de Deus com ele tinha as bênçãos de Deus, mas a vida dele não mudava. A vida dele só mudou o dia que ele viu ali o anjo
E aí ele se agarrou com o anjo que também representa também o próprio Deus, porque só Deus tem poder para mudar o nome de uma pessoa, né, de desgraça para vitória, verdadeiramente. Está lá em Gênesis capítulo 32, né, versículo 27, ó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Israel significa príncipe de Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha isso. Você não vai mais se chamar Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A descendência de Jacó não são os jacobitas, são os israelitas. Os israelitas foram descendentes de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Mas Jacó com o nome dele mudado para Israel. Ali veio o povo dos israelitas, né? O príncipe de Deus. Então Jacó ele tinha muitas bênçãos, mas a vida dele não mudava, porque ele ainda carregava uma marca ainda de maldição sobre ele, né? A história dele é muito profunda. Se for pegar para analisar tudo aqui, meu Deus do céu, só uma hora aqui fácil para falar sobre isso. Então a vida dele mudou quando o nome dele foi mudado. Agora eu quero que você... Por que Deus mudou o nome dele? Agora preste atenção no versículo 28. Ó. Gênesis 32, 28. Diz assim, ó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ó, Jacó nunca lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Como? Agora preste atenção, a Bíblia diz assim, pois como príncipe lutaste. Eu sempre costumo explicar uma coisa, não adianta apenas lutar, você tem que ver como você luta, não é apenas lutar. Tem gente que ela luta, mas ela já luta como um perdedor, ela luta como fraco. A pessoa luta, ela se empenha, ela vai para a igreja, ela ora, lê a Bíblia, mas ela já luta com o espírito derrotado já. A vida inteira de Jacó lutou. Se você vê toda a vida dele que ele lutou pela mulher que ele queria, trabalhou acho que 14 anos por ela e tal, um monte de luta, um monte de guerra. Ele era lutador, mas ele lutava com o nome de Jacó. Ele lutava ainda debaixo de algo ruim que estava sobre a vida dele. Ele tinha a bênção de Deus, porque o pai dele o havia abençoado. Só que a vida inteira, a vida dele não ia para frente. Era toda hora sair de um buraco e cair no outro, sair de um buraco e cair do outro. Até o dia que ele estava ali, ele viu aquele anjo, ele falou, agora é minha chance, porque o anjo representa Deus, ele está ali porque Deus mandou ele. Então, se eu me agarrar com ele aqui e não desistir, Deus vai ver e ele vai mudar o meu nome, ele vai mudar a minha história. Então, Jacó se agarrou nisso. Agora, quando a vida inteira de Jacó, ele lutou também enganando. A Bíblia diz que o irmão dele, Esaú, que o irmão dele nasceu primeiro, né? Então, pela lei da época, todos os irmãos tinham que servir o mais velho, o que nasceu primeiro. Tanto que Jacó, aquele que agarra, porque Esaú saiu da mãe dele, e a Bíblia diz, está escrito na sua Bíblia, que Jacó saiu agarrado na perna do irmão dele, saiu. Só que a Bíblia diz que Esaú, ele era um homem coberto de pelos, não um homem muito peludo. E a Bíblia diz ali que Isaac, o pai de Jacó, já estava uma idade avançada, estava com as suas vistas escurecidas. E a Bíblia diz que Jacó foi lá antes, né, com o irmão dele chegou da caçada, não tinha caçado nada, e o Jacó, ele estava fazendo um cozido ali, e o irmão dele chegou tomado de fome e pediu para Jacó. E Jacó podia muito bem ter dado a comida para o irmão dele, porque era irmão dele. Só que Jacó falou, não, eu só dou dessa comida aqui se você der para mim o seu direito de primogenitura. Ou seja, muitos falam que ele elegeu certo, não vou entrar nesse mérito, mas ele elegeu errado, ele podia ter dado a comida ao irmão dele. Só que ele conseguiu, o irmão dele falou, do que me vale minha primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Aí ele foi lá, fez o acordo com Jacó, passou a primogenitura para ele pela palavra, e Jacó foi dar o prato de comida para ele. Já foi um erro que Jacó fez aí. Porque já tinha sido profetizado que o mais velho serviria ao mais moço. Só que Jacó não precisava ter feito isso. Ele já tinha profecia já. E isso ia acontecer de qualquer jeito. Só que ele foi lá e fez esse negócio com o irmão dele. Não precisava. Aí depois a Bíblia diz que Esaú estava para morrer e queria abençoar. Esaú não. Isaac estava para morrer e queria abençoar Esaú. Mandou chamar Esaú. Aí a mãe de Jacó, como era mais com ele do que com outro irmão, foi lá, falou para Jacó. Jacó foi lá, pegou uma pele de animal, cobriu o braço dele, chegou perto de Esaú
de Isaac, desculpa. O pai dele, que já não enxergava bem, chegou perto do pai dele, colocou o braço aqui, a Bíblia diz que Isaac pegou aqui no braço, viu um monte de pelo, pensou que era Esaú, e foi lá e abençoou a vida dele. E aí o irmão dele ficou sabendo de tudo, que você deve conhecer a história, tá na Bíblia em Gênesis, o irmão dele tentou matá-lo, ele teve que fugir e tudo mais. Aí ele recebia a bênção, ele era abençoado onde ele ia, mas a maldição e o sofrimento também sempre o acompanhava. Porque ele tomou posse da bênção, mas ele tomou do jeito errado. Ou seja, a vida inteira ele lutou enganando. E ele também foi enganado pelo sogro dele, a questão da esposa dele, que ele foi enganado no dia do casamento, teve que trabalhar 14 anos, tudo, né? A esposa dele foi trocada, o sogro dele enganou ele, tudo mais. Por quê? Porque ele passou a vida inteira lutando e enganando. Ele lutava. Mas lutava como Jacó, como aquele que agarra. Ele viu o irmão dele lá padecendo com fome, e o que ele fez? Agarrou a oportunidade. Por isso que daí chama agarrei a oportunidade, né? Ele foi lá e agarrou. Ele podia dar o prato de comida pro irmão dele, mas ele viu ali na fome do irmão dele uma oportunidade de querer tomar posse do que ele queria, que era o direito de primogenitura. Que ele ia tomar de qualquer jeito não, né? Ele ia tomar do jeito de Deus depois. Porque antes dele nascer já tinha sido profetizado que ele, o mais novo, ia dominar sobre o mais velho. Então ele não precisava disso. Só que ele foi lá, agarrou e pegou do irmão dele. Aí o pai dele foi lá e enganou também. O pai dele não enxergava bem, colocou lá o braço peludo, não falou nada. O pai dele foi e abençoou ele sem ver. Também enganou. Recebeu a bênção, mas foi debaixo de engano também. Então foi só sofrimento na vida dele. Era abençoado, tinha as coisas que davam certo para ele, mas era só sofrimento. Então quando ele viu o anjo, como eu falei, ele tomou posse dessa oportunidade, se agarrou, aí o anjo falou para ele: como é o teu nome? Verso 28. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Agora sim. A vida inteira dele ele lutou como Jacó. Ele lutou como enganador, como um oportunista. Agora não. Agora ele falou não. Agora ele lutou como um príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Então agora ele não lutou mais como enganador. Ele não enganou mais. Agora ele não fez negócio nenhum, agora ele agarrou o anjo mesmo, agora ele lutou como um príncipe. Então por isso que eu falei, não adianta apenas você lutar, você tem que ver como que você luta. Não adianta você ficar indo para a igreja e ficar lutando como fraco, você tem que lutar como forte. Não adianta você ficar lutando com pecado na tua vida, você tem que lutar como santo. Você tem que entender isso. Para Deus não é, tem muita gente que perdeu a fé, desanimou, porque lutou e lutou. Mas lutou como um monte de coisa. Lutou como fraco, como pecador. Sabe, sempre... O que é lutar como um pecador? É ficar toda vez no largo pecado, não abandona, não se santifica para nada. Mente, engana, luta como homem, como ser humano, como carne. Não, você tem que lutar como uma pessoa espiritual. Você tem que lutar como um príncipe de Deus. Então Jacó, ele mudou toda a história dele ali, porque ele decidiu, falou, a partir de hoje chega de ser fraco, chega de enganar, chega. O que adianta receber a bênção, sendo que Deus não era com ele para valer ainda? Só sofrendo. Então, tudo isso, gente, o Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai. Abraão significa pai de muitas nações. Então Deus mudou o nome dele ali. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? O apóstolo Paulo. Saulo significa o grande. Enquanto Saulo era o grande, ele perseguia, ele assolava a igreja de Cristo. Aí Jesus Cristo falou para ele: eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Aí o nome dele foi mudado para Paulo. Paulo significa o pequeno. A gente que é gentil, a gente não liga muito pro nosso nome. A gente não liga, a gente coloca nome por colocar. Mas o povo do Oriente, não. Cada nome eles vão atrás do significado, tá? Então, quando Paulo ele era Saulo, ele era o grande, ele assolava. Quando ele se tornou Paulo, o pequeno, aí ele passou a sofrer por causa do nome de Cristo. A história dele foi mudada, a vida dele foi mudada, tudo dele foi mudado. E várias outras passagens que você pode se recordar na Bíblia aí também agora, tá? Então, mudança de nome é uma nova história, né? Volta lá para Apocalipse, eu acho que a gente vai ficar por aqui, né? Acho que tá dando quase uma hora de estudo. Vai lá comigo, volta lá para Apocalipse, né? Vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. O último versículo da carta à igreja em Pérgamo, né? Diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor
dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, igreja, entrar no reino de Deus só vai ser possível com um nome novo. Para você ter um nome novo, você tem que inscrever o seu nome no livro da vida. Tem que escrever o seu nome no livro da vida. Aceitar o Senhor Jesus, que é a palavra, como seu único Senhor. Aceitar Jesus como Salvador é como seu único Senhor. Jesus é o verbo, ele é a palavra. Tem que ser o único Senhor da tua vida, que manda na tua mente, no teu coração, tudo. O único Senhor e Salvador. Ninguém mais salva. Não é igreja que salva, não é placa que salva, não é gente do passado, não é gente que já morreu. Não esquece. Só Jesus é o único Senhor e Salvador. Aí a Bíblia ensina que a pessoa tem que passar pelo batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura. Matar a velha criatura, o velho eu. O batismo nas águas também é um casamento com Deus. A pessoa faz uma aliança com Deus. E Jesus Cristo ensina que dali em diante, aquela pessoa, ela vai ter o nome dela escrito no livro da vida, que a gente vai falar sobre ele mais pra frente, tá? Muito sobre o livro da vida, a importância de ter o nome lá no livro da vida, e isso tudo vem pela fé. Mas quando a pessoa segue os passos de Jesus, né? Ser cristão é seguir os passos de Jesus. Jesus não foi batizado nas águas? Foi. Aí eu pergunto, ele tinha pecado para ser perdoado? Não. O batismo nas águas, ele não veio com Jesus. O batismo nas águas, se você pesquisar, ele já acontecia desde o Antigo Testamento. E era o batismo que João Batista vinha batizando. O batismo nas águas é o batismo para remissão de pecados. Matar a velha criatura. Então isso aí já acontecia desde o Antigo Testamento. Era uma ordenança do Antigo Testamento. Aí João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Foi João Batista. Ele não é do Novo, tá? Ele está no Evangelho, mas ele não é do Novo. Ele é do Antigo Testamento. Então João Batista veio batizando, né, o batismo nas águas para remissão. E o João Batista foi quem batizou Jesus Cristo. Tanto que João Batista não queria batizar Jesus, ele que queria ser batizado por Cristo. E Jesus falou, deixa como está, convém-nos cumprir toda a lei de Deus. Então Jesus, ele passou pelas águas sem ter pecado para se arrepender, sem ter velha criatura para matar. Então você tem que entender uma coisa, se Jesus Cristo fez isso, imagina eu e você. Batismo nas águas não é quando a pessoa está criança, não. Criança não tem pecado para ser perdoado, não. Tá? Criança, quando ela morre, ela vai direto para a glória, a Bíblia ensina isso. Aí eu não vou entrar em você questão de batismo, de onde veio, né, do catolicismo, por que forçam a batizar as crianças para não perder membro, desde a história do passado que perdia muita gente, ninguém mais queria fé. Aí começou a obrigar o povo a batizar desde criança, senão vai morrer pagão, senão vai para o inferno. E através do medo, eles começaram a vincular as pessoas à igreja desde bebezinho, tal. Mas a Bíblia não ensina nada disso. O batismo nas águas, ele tem que ser consciente. A pessoa tem que se arrepender. A criança não tem pecado para se arrepender. E a criança, ela também não está consciente do que está acontecendo. Então, o batismo bíblico, ele tem que ser a partir que a pessoa tem uma consciência da obra na cruz e que a pessoa é uma pecadora que precisa ser salva. Aí sim a pessoa ela se batiza. 3 coisas que credenciam uma pessoa a se batizar nas águas. 3 coisas. Ela ter uma vida com a Bíblia por conta própria. Ninguém está obrigando ela a ler a Bíblia. Ela ter uma vida de oração por conta própria. E ela ir para a igreja por conta própria. Se a pessoa, se ela cumpre essas 3 condições aqui, se ela vai ler a Bíblia por conta própria, tem uma vida de oração por conta própria, se ela vai para qualquer igreja, membro, por conta própria, ela compreende. E é explicado para ela a morte na cruz, o sacrifício de Cristo, a redenção, salvação, a justificação. Aí quando a pessoa compreende isso, aí sim ela passa pelas águas, aí sim ela morre para o mundo e ela nasce para Deus. Aí a Bíblia diz que o nome dessa pessoa vai ser escrito no livro da vida. Para eu ter um novo nome, para eu entrar no céu, eu vou ter que receber o vencedor. Jesus falou, eu vou dar uma pedrinha branca e nela é escrito um novo nome, ao qual ninguém sabe, a não ser aquele que o recebe. Novo nome, nova história. Entrar no céu é receber um novo nome, porque lá vai dar início a uma nova história e dali nunca mais vai ter fim, nunca mais vai se acabar, tá bom? Então medita nessas coisas, usa isso como instrumento para você estudar a Bíblia, para você tomar posse demais. A Bíblia é uma terra, tá cheio de tesouro oculto aqui, ó, tá cheio de tesouro, cheio de riqueza, cheio.
Aí quando você examina as escrituras, você começa a pegar os tesouros, aí você vai se enriquecendo. Jesus falou que a gente tem que ajuntar tesouro lá em cima, onde o ladrão não rouba, traça, nem a ferrugem corral. Aí ajuntar tesouro lá em cima. Ele também falou aqui na carta em Laodiceia, que a gente vai chegar acho que na próxima vez, ele falou assim: aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo. E Jesus tem o ouro refinado pelo fogo, mas ele falou que a gente tem que comprar. Aí a gente vai falar isso quando a gente chegar na carta à igreja de Laodiceia, tá? Que tá aqui no capítulo 3, que vai ser a última carta que a gente vai ler. Tá, gente? Então, usa isso como instrumento para você estudar a Bíblia, nome novo. Tá? Abandonar o nome de escravo, ter o nome de livre, ter uma nova história. A Bíblia diz assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis mal. Pra gente receber, a gente precisa aprender a orar da maneira certa. Então ore pela tua família, pela sua casa, para que Deus dê um novo nome para eles. Novo nome, uma nova história, uma nova condição. Para que a venda dos olhos dele venha a cair, que eles venham entender quem eles são em Cristo Jesus. Balaão e Nicolau aqui, como a gente leu aqui, que estava corrompendo a igreja de Pérgamo, eles voltaram à velha criatura deles. Eles voltaram à vida de escravo. Eles receberam nomes horríveis. E o próprio Jesus ameaçou de pelejar contra eles com a palavra da boca dele. Meu Deus do céu, imagina isso. Então, gente, tem essa compreensão, tá? Você pode estudar isso na Bíblia toda. Novo nome, nova história. Para você receber um novo nome lá, você tem que colocar o teu nome hoje. Coloque o teu nome hoje. Aonde? No livro da vida. Coloca o teu nome lá. Porque você vai ver, depois a gente vai chegar, acho que é Apocalipse capítulo 20 ou 21, tá lá o juízo de Deus. Onde só os condenados vão ser julgados por Deus. E a gente vai ver que no dia do juízo, só vai ser julgado quem está condenado, tá? No dia do juízo, o livro da vida vai estar lá, viu? Vai estar lá. Bilhões ou trilhões, desde o começo, né? De almas que vão tudo pro inferno, no lago de fogo. Eles vão protestar. Só que o livro da vida vai estar lá testando, ó. Que a luta deles foi para conquistar um monte de coisa. Mas nunca foi para colocar o nome no livro da vida. Teve uma passagem que o Senhor Jesus mandou os discípulos irem fazer a obra, e eles voltaram felizes da vida. Senhor, os demônios se submetem pelo teu nome, as enfermidades saem, olha, eles voltaram felizes da vida. Aí Jesus falou, ó, não se alegra por isso aí não. Ele falou, vocês têm que se alegrar, vocês têm que lutar, para que o nome de vocês esteja arrolado nos céus. Acho que está lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano. Jesus falou isso, tá? Dizendo, fiquem felizes porque os demônios estão obedecendo vocês, as doenças estão saindo por causa do meu nome, não, tá? Vocês estão usando o meu nome, tá acontecendo. Agora, vocês têm que se esforçar para que o nome de vocês esteja arrolado, escrito no rolo, no livro da vida, no céu. Então essa tem que ser, no dia do juízo, o livro da vida vai estar lá. Jesus vai mostrar para todo mundo que vai estar condenado. Vocês lutaram para ter um monte de coisa, dentro da igreja e fora da igreja, tá? Dentro da igreja, um monte de gente só lutando para ter dinheiro, para ser curado, para casar, para libertar não sei quem. E não fica se esforçando para ter o nome no livro da vida. Não fica. Aí essas pessoas todas serão condenadas. Por isso que o livro da vida vai estar lá. Para você receber um nome novo, só entra no céu quem tiver um novo nome, tá? Quem tiver pedrinha branca, viu? Quem não receber de Jesus a pedrinha branca, não pode entrar na festa dos vencedores. Não pode, tá? Não tem como. Mas de jeito nenhum. E para entrar lá também tem que ter uma veste própria, tá? Que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Se não tiver uma veste nova, veste de salvação, também não pode entrar lá, não. Não é bagunçada a coisa, não, tá? Tudo isso aí tá na Bíblia, viu? É muito fácil falar. Ah, acredita em Deus e você vai pro céu. Tem fé em Deus, você vai pro céu, né? Não vai nessa, não, meu irmão. Doutrina de Balaão e doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, né? Doutrina deles aqui, ó. Sai fora disso aí, licenciosidade, sai fora disso. Ah, é só acreditar em Deus, só ter fé em Deus. Sai fora disso, não é só isso não. Acreditar em Deus é acreditar em toda a Escritura, é do jeito de Cristo. Ser cristão, como eu estava falando do batismo, se ele se batizou sem ter pecado, imagina eu e você. Então se batizar é consciente, é depois de adulto, é saber o que está fazendo. Aí você sai dali como um nome novo de cristão, que segue a Jesus. Aí sim você passa a ter uma nova postura de vida e por aí vai, tá bom? Então hoje foi a parte 4 do nosso estudo. Eu até pensei que eu ia avançar mais, né? Eu li a carta de Pérgamo, achei que a gente ia chegar até em Tiatira hoje.
tá? Mas não vamos, eu não vou começar nem te atira agora, porque é mais meia hora aqui brincando, tá? Então não vou começar agora, porque já recebeu muita coisa hoje. Eu espero que você possa pegar um caderno, faz anotação daquilo que te chama, aquilo que pulsa no seu coração, de tudo aquilo que a gente fala. Anota, vai anotando, vai pesquisando, vai estudando depois na sua Bíblia, tá? Porque cada ponto desse aqui que a gente foi falar hoje aqui, cada um já dá um estudo completo já, tá? Então se aplica e se dedica. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, eu vou estar aqui, tá? Não pude fazer segunda, então estamos fazendo hoje. E amanhã, quarta-feira, também às 10 horas da noite, tá? Lembrando que esse estudo vai ficar gravado no Facebook, no Instagram e no YouTube também, tá bom? Mandar um abraço a todos vocês, Dona Maria José dos Anjos, seu José, o Japão, né? Todo mundo, Dona Neildes, Dona Isabel, né? Dona Francisca, seu Júlio, ali de São Miguel, de Jardim Maia, Dona Lucilene, se eu não me engano é lá do Munhoz, né? Dona Raimunda Duarte, Dona Lisete, um monte de gente que tá vendo aqui agora conosco e vários outros também, tá bom? Dona Naildes, né? Um grande abraço para todos vocês, viu? Guarda a palavra de Deus e manda esse link para outras pessoas, tá? Lembrando que eu não tenho pretensão de saber tudo, eu não sei tudo, eu não sou o melhor pregador. Existem outros aí que ensinam a palavra aí que eu não teria coragem nem de pregar na frente deles. Com muitos que eu acompanho aí, que meu Deus do céu, não teria coragem de abrir a Bíblia na frente deles, que tem mestres aí que são violentos mesmo, né? Profundos na palavra, né? Então eu não tenho pretensão de ser melhor do que ninguém. Estamos fazendo um estudo resumido aqui. Não tô com pressa também, tá? Porque a gente tá fazendo pela mídia aqui, então não tem pressa, vamos, né? Quanto Deus nos dá, vamos em frente. Não importa o tempo que vai demorar, tá bom? Então, se alimenta da palavra, compra uma boa Bíblia de estudo, tá? Compra uma boa Bíblia de estudo que vai te ajudar muito, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz aí, uma boa noite a todos, tá bom? Deus abençoe até amanhã, tá? Quarta-feira, 22 horas, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.